Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. No programa de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB, para essa edição de setembro. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, então vamos começar falando a respeito de um decreto que foi publicado no mês de julho pelo prefeito municipal sobre redução de despesas públicas. Eu queria entender de que forma seria feito esse controle. Bom, esse decreto, ele veio, na verdade, para resolver um problema, como eu tenho chamado, né? Para resolver um problema criado pela própria gestão. Então, hoje, Taubaté vive uma crise financeira, estamos endividados por mais escolhas que a administração pública foi feita. E esse decreto, ele veio como uma solução para reduzir esses gastos, já que a prefeitura está extremamente endividada, né? Mas quem é principalmente penalizado com esse decreto é o servidor. E eu venho dizendo, desde o meu primeiro ano de mandato, que algumas escolhas que a gestão foi fazendo têm penalizado somente o servidor. Então, o remédio amargo fica só para o servidor que nunca deixou de contribuir, que nunca deixou de prestar o seu trabalho, mas na hora de redução de gastos, na hora de mudanças sobre como deve prosseguir o trabalho do servidor no nosso município, é sempre o servidor penalizado. E esse decreto, principalmente, reduz, então, a possibilidade aí do servidor tirar férias, ele precisa ter o acúmulo de 2 anos para poder tirar as férias, licença-prêmio. Tem várias penalidades para o servidor, né, de direitos que são adquiridos, mas para essa redução de gastos, o servidor foi o principal penalizado. E aí nós temos também a redução de orçamento das secretarias. Todas as secretarias precisam diminuir os seus gastos em 25%. E aí a gente colocou esse requerimento questionando questionando esse decreto, o que a gente já obteve de resultado, né? Qual foi o resultado desse decreto agora, passado 2 meses praticamente, né? Qual é o resultado que realmente trouxe esse decreto, se houve essa redução de gastos significativo, como a prefeitura imaginava que seria. Essa redução de custos das secretarias impactaria também na prestação do serviço para a população? Exatamente isso que a gente está questionando, né? A gente quer saber como que foi o critério de escolha daquilo que seria reduzido. A gente entende que na administração pública nunca vai ter dinheiro para tudo mesmo. Então, para fazer uma boa gestão, precisa ser feito boas escolhas. O que é prioridade na Secretaria de Saúde? O que é prioridade na Secretaria de Educação? O que é prioridade na Secretaria de Esportes? Posso dizer que essa semana a gente teve a notícia de que o vôlei feminino ele foi cancelado. Nós não vamos mais ter time, não vamos ter mais a disputa do vôlei feminino de Taubaté, só a categoria de base. E aí, qual foi o critério de escolha? Era o vôlei feminino que gerava mais custo? Era o vôlei feminino que trazia pouco resultado para a cidade? Por que o masculino foi mantido e o feminino não? Então, a gente quer saber qual tem sido o critério das secretarias para escolher qual serviço reduzir, né, qual modalidade, no caso do esporte, reduzir ou extinguir de uma vez, porque quem deveria dizer isso é a população. Então, um medidor de onde a política pública tem que ser realizada, aquilo que é prioridade para a cidade tem que vir da demanda da população. E eu quero saber se a prefeitura tem feito audiências, como que a prefeitura selecionou esses critérios, e existem comissões que acompanham também essas decisões, que devem emitir relatórios semanais e quinzenais. E a gente quer acesso a esses relatórios para saber também se tem surtido efeito e, mais uma vez, repetindo aqui, né, como foram feitas as escolhas desses critérios, se eles estão sendo realmente positivos, os critérios e as escolhas que foram feitas a partir deles. Agora, a redução que estava prevista nesse decreto, ela de fato ia impactar positivamente as nossas contas? Porque, como a senhora mesma ressaltou, nós estamos num problema muito grave financeiro, afetando a saúde. Então,
iria ajudar para a gente colocar essas contas em ordem? No decreto não consta quanto de impacto traria essa redução. Por isso também esse é um dos nossos questionamentos. Se é realmente significativo ou se não existe um outro lugar que a gente poderia reduzir os gastos, né? Como eu tenho dito desde o início desse decreto, antes disso, na verdade, a reforma administrativa que foi feita pelo prefeito no primeiro ano de mandato, ela estrangulou a folha de pagamento. A gente subiu mais de 100% o gasto com folha, com pessoal. Algumas alterações que foram feitas nessa reforma administrativa, como revisão da referência salarial de servidores, era necessário, era importante que seja feito. Mas junto com essa reforma administrativa veio também a criação de 90 cargos comissionados. Veio mais de 100 cargos de confiança que foram criados. Tudo isso estrangulou a folha de pagamento com o pessoal. Então, a gente imagina que ali sim seria um lugar de análise para essa redução de um impacto financeiro realmente significativo. A gente quer entender realmente se esse impacto vai ser significativo a partir do decreto ou se não haveria aí outras escolhas. Para a gente poder apontar isso na tribuna, que é o nosso trabalho, né, a gente precisa desses dados. Então, antes de que a gente realmente tome uma posição falando era aqui que o prefeito deveria ter atuado e não aqui, a gente precisa desses números. Então, eu estou aguardando eles para poder afirmar com certeza aquilo que eu penso, que existem outros lugares, com certeza, que trariam um resultado muito mais significativo. Agora, ainda falando sobre custos, investimentos, agora na área de limpeza pública, por meio do contrato que é firmado com a Eco Taubaté. Houve redução nos serviços prestados por essa empresa. A dúvida é, houve redução também no repasse? Porque o contrato, que tem validade de 30 anos, tinha um custo inicial muito alto, na casa dos bilhões, de 2 bilhões. Então, houve também essa redução de repasse para a empresa? Tem que ter havido, né? Tem que ter acontecido essa diminuição, mas a gente não sabe de quanto. Então, o nosso requerimento questiona quanto que foi reduzido desse repasse também para a Eco Taubaté. Acontece que a PPP do lixo, ela veio para o nosso município na antiga gestão. Mas o atual prefeito, ele fez uma promessa de campanha em que ele iria rever os contratos e caso esses contratos com as empresas, os mais diversos contratos, na verdade, eles não tivessem, de fato, trazendo resultado para o município, eles seriam reincididos, né? Esses contratos seriam reincididos e novos contratos seriam feitos. Na gestão Saldi, nenhum contrato foi revisto, muito pelo contrário, a gente só teve aditamento de contrato aumentando o repasse. Então, a gente também aumentou o repasse para a PPP do lixo, né? Para a Eco Taubaté. Era de 5 milhões por mês, agora a gente, como estava pagando 8 milhões, a gente quer saber quanto que a gente está pagando agora para a Eco, né? E das contrapartidas, né? Aquilo que estava firmado em contrato com a Eco, era que traria inovações para o nosso município. Então, teria uma central de triagem para coleta seletiva, para que as cooperativas pudessem ir até lá. Esse é só um exemplo, tá? E nenhuma das inovações que estavam previstas no contrato foram sequer iniciadas. Então, a gente tem pagado muito para uma PPP do lixo que está fazendo apenas o serviço básico de varredura, de varrição, de limpeza urbana, que poderia ser um contrato muito menor, com um valor muito menor de repasse. E com relação aos serviços que eram prestados pela Eco Taubaté, houve essa redução. Quem assumiu a responsabilidade por eles? Da redução dos serviços? Da execução dos serviços. Ainda é a Eco Taubaté que toma conta das limpezas, mas algumas foram diminuídas, né? Então, a gente teve diminuição, por exemplo, de varrição mecanizada, de pintura de guia, de calçada, e alguns outros serviços foram encerrados mesmo. Conscientização, por exemplo, em relação ao meio ambiente, e é extremamente importante que a gente continuasse com esse programa, né? A gente está indo na contramão do que várias cidades, vários municípios do país todo, né? E de países do mundo todo estão fazendo em relação à conscientização do que a gente tem vivido, as questões climáticas, o calor, as ondas de calor que a gente tem vivido, tudo isso a gente precisa continuar com o programa de conscientização em relação ao meio ambiente. E Taubaté encerrou esse programa
que era fornecido também pela Eco Taubaté. A gente encerrou a limpeza de boca de lobo. E agora, com essa temporada de chuva, tem preocupado muita gente. A gente fez uma pergunta específica sobre a boca de lobo, a limpeza de boca de lobo no nosso requerimento, porque a gente já viu acontecer aqui no município dessas bocas de lobo, por falta de limpeza, entupirem, as ruas alagarem, aí ter perda de carro, a água invade a casa. E ontem mesmo a gente viveu uma pancada de chuva terrível, que várias árvores caíram, né? Com boca de lobo entupido, o estrago vai ser muito maior. A gente quer saber qual foi o critério da prefeitura, né? E a gente solicita até que seja revisto porque essa é uma prioridade. As bocas de lobo têm que ser mantidas limpas, ainda mais que a gente vai entrar no verão daqui a pouco, né? A gente sabe que vai ter chuvas aí torrenciais. Com certeza. Bom, então esperamos, quem sabe no próximo Fiscalização Pública, a senhora consegue trazer para a gente a resposta desses requerimentos, porque é importante também que a população acompanhe. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu quero saber sobre o atendimento socioassistencial da população LGBTQI-APN+, na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e também nos CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social. Certo. Esse requerimento ele foi motivado por uma denúncia que chegou até o nosso gabinete. A maioria dos nossos requerimentos, na verdade, eles não surgem da nossa cabeça, né? Eles são realmente demanda da população. A população nos procura, elas apontam para a gente qual é a dor, qual é a demanda, qual é a necessidade, e aí a gente busca essas informações da prefeitura para a gente poder devolver para a população a resposta. E se a resposta não for satisfatória, a gente vai em busca de soluções junto da prefeitura para resolver o problema da população que nos procura. Então, a gente fez esse requerimento porque a gente foi procurado por mulheres trans que estavam que tiveram vários problemas na Secretaria de Inclusão em relação às políticas de acessibilidade que é fornecida pela Secretaria. Por exemplo, o cartão Cesta Básica dessas mulheres foi cancelado. O cartão Mesa Taubaté, né? Elas deixaram de conseguir utilizar o cartão, não foi dado nenhum aviso. Uma delas foi fazer o recadastramento, precisa ser feito, e ela não conseguiu fazer. Ela afirmava estar dentro dos critérios e que ela não foi bem atendida, foi tratada com preconceito, foi negligenciada. Então, a gente tinha dois problemas aí: o acesso à política pública, né, e de inclusão, e também ao tratamento. Então, a gente marcou uma reunião com a secretaria para entender em relação aos critérios, passar também para a população, né, para essas mulheres, se elas, quais os critérios do cartão Mesa Taubaté, para ver se elas se enquadravam. E então a gente fez esse papel de orientação. Mas ali a gente descobriu também que a secretaria não estava capacitada, que os servidores não estavam capacitados para atender essas mulheres. No próprio cadastro, né, já é lei que essas mulheres têm o direito de serem tratadas pelo nome social que elas escolheram. E o nome não estava correto no sistema, não estava com o nome social que é escolhido, que já está registrado em cartório, estava com o nome de nascença, né, daquele do RG anterior. Então, tudo isso são formas que é uma forma de tratamento que negligencia a população da nossa comunidade LGBTQIAPN+, né? Então, a gente foi ali entender e a gente percebeu que também nos CRAS não existe essa inclusão no sistema. A gente está buscando essas reuniões, a gente fez o requerimento justamente questionando se há essa capacitação, como está sendo feito, se não há essa capacitação, por que não há, quando vai começar, porque é indispensável que os ambientes, os equipamentos públicos de assistência social atendam de forma igualitária todas as pessoas. E a gente mensurar, quantificar também esses atendimentos pode nos direcionar melhor para a gente entender de que forma as políticas públicas também estão sendo colocadas em prática? Com certeza. Inclusive, essa é uma luta do nosso mandato em relação aos conselhos municipais, né? O Conselho Municipal, ele é um lugar onde a sociedade civil pode participar ativamente, levando as demandas temáticas de determinados grupos. Então, a gente tem o Conselho Municipal
Municipal de Saúde. Todos aqueles que são usuários da saúde pública participam ali levando as principais demandas, juntamente com pessoas que compõem o governo, né? Que são servidores de carreira, que são membros da política institucional. Então, é um ambiente onde existe essa troca, onde eles podem analisar quais são as principais demandas da cidade relacionadas à saúde. A gente tem o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Todos esses conselhos têm as suas temáticas e seus objetivos. E hoje a gente luta para que a gente tenha o Conselho Municipal de Igualdade Racial, o Conselho Municipal do Direito da Mulher e o Conselho Municipal de Diversidade Sexual e de Gênero, porque todas essas pessoas existem aqui em Taubaté e elas não sentem que suas demandas, suas necessidades são atendidas pelo governo, né? Não é só dessa atual gestão, são das antigas gestões também. Isso é uma política pública de continuidade, precisa existir porque essas pessoas são pagadoras de impostos, elas têm as suas necessidades, suas demandas e elas precisam ser atendidas também de forma igualitária. O Conselho Municipal seria uma importante ferramenta de controle social, para a gente saber quantas pessoas são, quais são as principais demandas, e aí sim trazer a política pública, que nada mais é a solução, né? Um remédio para um problema, um remédio para uma dor de uma certa comunidade. Então, a gente precisa, sim, desse cadastro para saber quais são as principais demandas e a gente precisa também que as pessoas que estão dentro do governo, dentro de um equipamento público, tenham capacitação contínua para saber como tratar uma outra pessoa, né? Dentro da diversidade, dentro da pluralidade e da especificidade de cada um e de cada comunidade. Uhum. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, acho que esse tema envolve muito a qualidade de vida das pessoas. Nós temos uma lei complementar em Taubaté, que foi sancionada em junho desse ano, que trata do controle da emissão de ruídos por veículos automotores. De que forma está sendo feita essa fiscalização? A gente já tem resultados disso? A gente sabe quantos veículos foram multados, autuados? É essa a nossa pergunta para a Prefeitura, né? A lei está em vigor, ela fez sucesso entre a população ficou feliz. Realmente é algo que atrapalha o sossego, né? A gente recebe demandas desse tipo desde o início do nosso trabalho e é muito difícil fiscalizar mesmo a questão sonora, né? Tanto de festa quanto de veículos no geral, o barulho de escapamento de moto, carros, né, com som muito alto. Inclusive, a gente colocou uma emenda nesse projeto pela Comissão de Justiça, que o som do rádio do carro, que ultrapasse também os vidros, que atrapalha a população, né, principalmente quando o carro está parado, também entrasse aí para sofrer algum tipo de penalidade, caso estivesse ultrapassando esse volume do limite das janelas. Então, agora que a lei já está em vigor há algum tempo, a gente quer saber como que ela tem sido aplicada, né? O quão efetivo tem sido essa lei. A gente costuma dizer para a população que aqui em Taubaté não falta lei. A gente tem muita lei, né? Muita lei na nossa lei orgânica, muita lei proposta aqui pelos vereadores, mas a gente falta fiscalização, né? E aí a gente precisa... Uma lei, ela não pode existir só para enfeitar, só para inglês ver. A gente precisa que realmente ela seja efetiva. Então, a gente está questionando a Prefeitura quantas multas já foram aplicadas, como que eles têm se organizado para fazer essa fiscalização dos veículos e se eles têm usado a câmera do COI para poder perceber, né, o que tem ultrapassado, ferindo aí a lei que está sendo proposta. E aí a gente está aguardando essa resposta da Prefeitura, mas aproveito para dizer que a Câmara também aprovou uma lei de transparência do vereador Paulo Miranda, que também vai deixar com que a Prefeitura vai fazer com que a Prefeitura coloque no portal da transparência as multas que ela tem aplicado e da onde que vem essas multas, né? De qual tipo de infração que está sendo cometida. Então, a gente vai saber o que gera mais multa aqui em Taubaté, para a gente saber também na onde atuar, né, na onde conscientizar a população, quais têm sido as principais infrações de trânsito. E a gente vai conseguir também saber qual é o montante de multa, para onde está sendo direcionado essas multas aqui pela Secretaria de Mobilidade Urbana.
que seria uma forma de utilizar esse dinheiro, esse valor, em benefício da própria população, né? Para melhoria da nossa vida. E falando em melhoria da nossa vida, a senhora destinou uma emenda parlamentar para implantação e instalação de brinquedos adaptados em parques e praças da nossa cidade. Que locais seriam esses? Essa é uma feliz conquista do nosso mandato, que eu fico muito feliz de poder contar para a população. Quando eu me candidatei, a gente fez um plano de compromissos com a população. Eu enviava para as pessoas pelo WhatsApp esses compromissos firmados, né, de promessas de campanha. Junto com esses compromissos, eu fazia uma educação política ali, porque existe muita confusão do que é realmente o papel de um vereador. Então, muitas vezes a população nos procura pedindo para que a gente faça algo que não compete aos vereadores, não compete a uma casa legislativa, né? E aí é triste ter que dizer não, né? Mas o não, ele também educa. Então, a gente falava que não era por esse meio, que não era por aqui, mas que existiam outras formas de fazer. E aí a gente orientava. Os parquinhos adaptados, inclusivos, né? Foi uma promessa de campanha de que a gente traria para Taubaté, e a gente conseguiu trazer por meio das nossas emendas impositivas. Que a emenda impositiva nada mais que recurso, né? Dinheiro na mão de vereador. Todo vereador tem direito às emendas impositivas aqui de Taubaté, e aí cada vereador destina para suas pautas, para suas bandeiras, né? E a gente destinou uma parte das nossas emendas impositivas para a implantação de parquinhos adaptados. A gente tem destinado todo ano, porque a gente quer ver parquinho adaptado em todas as praças, em todos os parques da nossa cidade. E a gente não tinha, né? Outros municípios menores que o nosso, com orçamento menor que o nosso, já tinham, e Taubaté não tinha. E aí esse era um compromisso, mas no nosso primeiro ano a gente foi procurado também por famílias que tinham esse desejo, que tinham crianças com deficiência, que não tinha para onde levar, né? Levava nas praças, e as crianças viam outras crianças sem deficiência brincando e não podiam participar. E aí a gente correu atrás, conseguiu destinar a emenda, e hoje a gente tem 4 parquinhos adaptados. Um é no SEDES, o outro é no Jardim das Nações, um é na Santa Terezinha, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o outro no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso, são 4. E aí, ao final do nosso mandato, a gente vai continuar destinando, e em breve a gente vai ter, se Deus quiser, parquinho adaptado em todas as praças. Agora, a senhora visitou um desses parques aqui, na ocasião encontrou uma criança com deficiência já utilizando esses brinquedos adaptados. Qual que é o impacto na vida dessas crianças de saberem que elas são parte da nossa comunidade? É um impacto muito significativo, né? Em que essa socialização, ela contribui muito para o desenvolvimento da criança, né? E aí, quando a gente fala em desenvolvimento, não é uma cura, um apagamento da deficiência dela. É poder viver com qualidade juntamente com a deficiência. E aí eu encontrei a Maria Cecília lá no parque, junto com a família dela, e em seguida ali da brincadeira, do parquinho, ela estava indo para a ecoterapia. E a ecoterapia também foi realizada aqui no município com emendas do nosso mandato, emendas do vereador Paulo Miranda. A gente falou bastante do Paulo Miranda. Com emendas do vereador Paulo Miranda e do vereador Douglas também. A gente destinou, e agora está lá no batalhão, na Independência, né? Um espaço super bem equipado, bonito, com cavalos, para que as pessoas com deficiência, não só as crianças, possam utilizar aí da ecoterapia, que traz qualidade de vida, ajuda no desenvolvimento, na autonomia das pessoas com deficiência. E eu posso falar disso com propriedade, porque eu fui assistida pela ecoterapia, né, por essa política pública que a gente tem aqui em Taubaté, quando ainda era no Parque do Itaim. Então, eu coloquei meu nome lá na época na fila, meu pai foi atrás para mim, colocou meu nome na fila, e eu fiz por um período, né, porque é por um período mesmo. Isso é importante sempre estar levando para as famílias, que não é um serviço contínuo, ele é de reabilitação, portanto, tem um período para a pessoa fazer, né? Ela tem os ganhos dela, e depois ela
vai para outros tipos de terapia. Se acontece algo que ela precisa novamente do encaminhamento para ecoterapia, né? Aí o médico dela vai laudar, vai dar o encaminhamento e aí ela retorna para fazer. Mas não é contínuo, ele é realmente de reabilitação. E tudo que é voltado para reabilitação é por um período. E aí eu fui assistida por essa política pública por um período e fez a total diferença na minha vida. Que bom. Vereadora, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, por todos os esclarecimentos e te encontro num próximo programa. Eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço aos nossos ouvintes também que nos acompanham e eu estou à disposição para vir aqui e também para atender a nossa população pelas redes sociais. É facinho de me encontrar, é Thalita Cadeirante em todas as redes sociais. Obrigada. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de setembro, com a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Você pode rever este e outros programas durante a nossa programação ou por meio das nossas plataformas digitais. Agradeço a sua audiência, também a sua companhia. Até mais.